Olá, tudo bem? A genética, como você falou, tem muito a ver com o nosso bem-estar, né? Tem esse mix aí. O quanto ter um corpo e uma mente saudável depende do nosso DNA, vamos falar um pouco mais disso, e o quanto isso tem influência de outros fatores, assim, estilo de vida, como você já disse, né? Que tem super a ver. Mas é o quê? É Uhum, meio a uhum. meio? É DNA e Pois estilo de é, vida? cada característica nossa tem um peso diferente entre o DNA, o poder do DNA e o poder do meio ambiente. Então, por exemplo, seu tipo sanguíneo, eu sou O positivo. Eu Não também. tem estilo de vida, claro, doadoras, não tem estilo de vida que vá fazer o meu tipo sanguíneo mudar. Né? Isso é uma coisa que está lá, escrita na minha genética e não tem Não tem jeito. jeito. Agora, a quantidade de músculo que eu vou ter no meu corpo é, obviamente, uma combinação dos dois. Né? Porque se eu fizer bastante exercício, eu vou ativar uma porção de genes de produzir músculo e eu vou ficar mais musculosa. Uhum. Por outro lado, a facilidade com que eu vou fazer isso, ela está escrita na minha genética. Né? Tem Hum. gente que levanta 2 pezinhos já fica. Eu Sim. tenho que fazer uma malabarismo para conseguir construir algum músculo. Então, as nossas diferentes características, sei lá, o seu metabolismo, enfim, cada uma tem diferentes pesos entre a Uhum. genética e o meio ambiente. Sim. Mas tem Agora, pesos, né? Mas tem a mas tem ver. pesos, tem tudo a ver. Isso tem a ver com A a gente, epigenética, né? É isso? Explica pra exatamente, gente o que que é isso, exatamente. epigenética. Legal. Então, a genética está lá, é a nossa receita. Então, é o nosso DNA e a gente tem os genes, são as instruções dessa receita, tá? Então, por exemplo, eu como açúcar, aciona-se o gene lá para produzir a insulina, e aí esse é uma instrução para produzir a insulina vai lá e vai ajudar eu captar esse açúcar do sangue, uma porção de coisas acontece, tá? A epigenética é a informação que está em cima desses genes que diz quando é que eles têm que ser ativados ou desativados. Então, te dar um exemplo: eu pego o sol. Quando eu pego o sol, aquelas células que tomaram o sol, elas acionam uma porção de genes que começam a produzir melanina, que é a proteína que dá a cor da nossa pele. Uma porção de coisas são acionadas, É um programações são botãozinho que aperta acionadas. ali, você, que fala Exatamente. pra genética, vai você agora. Agora é você. Exato. Agora é você. Sabe essas mesas de som, assim, que Sei. tem vários botõezinhos? Vai São esses equalizando. botõezinhos. Sim, tá. Isso, exatamente. E aí, a gente sabe disso, a gente sabe muito bem que, você tem uma ideia, só com o controle da alimentação, não fumar e fazer exercício, diminui em 50% o risco de doença cardíaca. Então, você vê o poder do meio ambiente. Né? Então você mexe lá, né, o seu estilo de vida, mexe lá aqueles botõezinhos da sua genética e você está fazendo o melhor da sua Por genética, isso que sabe? as pessoas que falam, bom, eu posso falar, na verdade, né? Quando você faz um yoga, uma meditação, você mexe ali em coisas, sintomas, vai, que você tinha, e isso vai acabando, e vai mesmo. As pessoas, mas isso é história, né? Não tá tomando remédio nenhum, ou não tá fazendo nenhum tipo de. Não, mas isso, pelo menos eu como depoimento aqui, funciona muito. Para mim, funcionou muito sem remédio nenhum. Quer dizer, eu mudei algumas coisas na minha vida de rotina, né, como a meditação, como eu falei, o yoga ou até um estilo de vida mais tranquilo, e isso melhorou a saúde. É isso, né? Sei, você, olha só, é lindo isso que você está falando, porque você sentiu os efeitos disso, né? A ciência começa a entender molecularmente quais são os genes que foram ativados quando você fez a meditação, quais foram aqueles. Então, a gente está entendendo a biologia dessa sensação que você teve. E aí é muito legal, porque aí os incrédulos né, começam a dizer: opa, se o pessoal está conseguindo medir isso no laboratório, é porque é verdade, é porque acontece Eu, mesmo, é- né? E e acontece. acontece, e acontece. E E não acontece. é milagre, ou não é uma coisa espiritual, não. É, Não é não é esotérico, esotérico, é não. científico. É É. concreto. Isso. Isso que é Exatamente. importante a gente Agora, falar também, né? exatamente, a gente já consegue medir, né, no DNA os efeitos
seja do exercício, seja de fumar, das coisas ruins também, tá? Da meditação, da yoga. Tem artigos mostrando uma série de botõezinhos lá do seu equalizador, né, do seu DNA, que são acionados e tal. Agora, se um dia, será que a gente vai conseguir transformar isso numa pílula da meditação? Não sei, não sei. Acho que o melhor que a gente tem a fazer agora é usar o conhecimento que a gente tem e ter usar o que está disponível, né, para a gente viver bem e melhor. Sim, viver bem e melhor, que eu acho que é o que a gente... E pós-pandemia, né, Lígia, eu acho que as pessoas têm buscado muito se conhecer, se entender, porque aí, como eu falei, como a gente falou, as doenças da cabeça estão aí, né, muitos medos e pânicos e coisas. Então, tem muita gente nessa busca, né? Por isso, eu acredito que você vive recebendo muita pergunta e palestrando e falando muito, muito disso, assim, né? Como é que você cuida do seu corpo, da sua mente, alimentação, atividade física? Você conhecer um pouquinho mais de você também, assim. Eu sei que você gosta muito de jogar squash, não sei se jogava ou joga ainda. Jogo ainda. Tem uma rotina de autocuidado também? Olha, eu tenho assim, eu jogo meu squash 2, 3 vezes por semana. Agora eu apelei para fazer porque a gente vai perdendo massa muscular, né? É um inferno. E agora eu odeio acho chato musculação. Jura? Eu gosto de coisa divertida. E musculação é super importante, né? Porque você vai sustentando o esqueleto ali. Mas enfim, adoro jogar frescobol quando eu vou para a praia, amo. Então eu gosto de atividades físicas mais lúdicas, bicicleta e tal. E a alimentação, eu presto muita atenção. Eu fui uma criança e adolescente mais gordinha, então a partir dos 20 anos e tal, eu fui perdendo assim, a compulsão pela comida, e aí eu presto muito atenção para comer direito, né? O que não impede entendeu? Quando tem as oportunidades, uma festa, um fim de semana, não sei o quê, vamos ser felizes, né? Mas durante a semana... Agora, para terminar, eu queria falar um pouquinho do seu trabalho no DNA do Brasil, né? Por que é tão importante conhecer o DNA dos brasileiros especificamente? Porque nós somos um povo com uma mistura, uma miscigenação e uma diversidade muito única, né? Então, está o mundo inteiro estudando o DNA das pessoas para a gente entender a saúde das pessoas melhor. De repente, a comunidade científica se deu conta que 80% que a gente conhece de DNA é DNA de gente branca. Isso não representa a diversidade da população mundial. E aí, quando a gente começou a ver essa história de falta de diversidade, a gente falou, putz, se o Brasil tem alguma coisa a contribuir com diversidade, né? Então, nós somos a mistura dos indígenas que estavam aqui, vieram os europeus, trouxeram 5 milhões de povos africanos que vieram escravizados, e essa gente toda se misturou, dando origem a essa população. Então, tem muito conhecimento escondido aí nos genomas do brasileiro sobre saúde humana e que a gente quer desvendar com esse projeto DNA do Brasil. Você falou uma coisa que é verdade, se tem uma coisa que o brasileiro tem para dar e vender, é isso, é a diversidade, né? E o quanto a gente ainda tem que brigar por ela, né? Assim, isso é também... E valorizar ela, valorizar a nossa diversidade. Nossa diversidade é uma riqueza enorme. E esse projeto é uma valorização da nossa diversidade, né? DNA do Brasil. Exatamente, é isso aí. Que legal, Lígia. Eu podia passar aqui muito tempo fazendo um monte de pergunta, conversando com você, mas foi um barato aprender um monte de coisa. Obrigada por falar de assuntos tão complexos, assim, com tanta clareza também, para que a gente possa entender melhor, né? E foi um barato. A gente tem outros papos assim, viu? Legal. Obrigada. E parabéns pelos projetos todos. E esse, inclusive, que a gente falou agora. Valeu, legal. Um beijo grande. Obrigada. Viu? Valeu, tchau, tchau. Obrigada mesmo. Pois é, e hoje então a gente fica por aqui. Semana que vem eu volto com mais uma conversa sobre bem-estar aqui na Mina. Beijo. Beijo.